Olá, minhas queridas, tudo bem? Aqui é a Márcia Lários e hoje eu vou falar com vocês sobre o capítulo 12 do Evangelho de João. Um livro tão lindo e maravilhoso que eu e as minhas irmãs estamos com muito amor e temor trazendo para vocês tudo aquilo que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Primeiro, como a gente sempre fala, primeiro as coisas são derramadas sobre nós, é nossa vida que é transformada e aí com isso a gente transforma e derrama sobre vocês. Isso tem sido um prazer imenso. Então, assim, é sempre muito bom estar com vocês, é sempre muito bom ter esse acesso, esse canal aberto e a gente gostaria de ficar cada vez mais juntinho de vocês. Então, se você ainda não é inscrita no nosso canal, não perca mais tempo, minha amada, inscreva em nosso canal, aqui abaixo tem uns links que vai te direcionar diretamente para uma das minhas amadas irmãs e elas vão te dar mais informações de como vocês podem estar mais próximo a nós. Nos ajude a que a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus chegue a tantas outras pessoas, cheguem além daquilo que a gente imagina, a gente espera, porque o Senhor, Ele tem urgência sobre a nossa vida. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12. O capítulo 12, o tema central dele é a manifestação pública de Jesus, né? Ele começa com uma hora decisiva, 6 dias antes da Páscoa. Enquanto toda uma Jerusalém estava preparando para matar Jesus, uma Betânia, uma família na cidade de Betânia, estava preparando para recebê-lo com um carinhoso jantar, né? Como alguém muito especial. Enquanto os líderes dali, dos religiosos da época, os líderes do Sinédrio, eles estavam decretando sobre a vida de Jesus, que quem soubesse do paradeiro de Jesus, que era para trazer até eles, que eles queriam prendê-lo e matá-lo, tinha uma família em Betânia que estava esperando ele com muito amor e carinho, uma família que o tratava como um amigo, né? E eu fico imaginando, Jesus sabia do que ia acontecer, a sua hora estava chegando, mas primeiramente ele precisou ou ele quis, a Bíblia diz que ele passou, não explica um motivo que ele esteve em Betânia, mas eu fico imaginando por que ele foi para passar uma noite, um jantar junto aos seus amigos. Talvez assim, por ser um momento tão decisivo na vida de Jesus, ele precisava primeiro estar ao lado dos seus, daquelas pessoas que sempre devotaram um amor tão grande por ele. E aí, após essa refeição, após essa comunhão ali com os seus amigos, Jesus ele entrou publicamente em Jerusalém. A entrada dele foi triunfal e ele foi assim aplaudido, saudado por uma grande multidão. Enquanto os fariseus, né, rejeitavam Jesus, os gregos queriam vê-lo. Enquanto Jesus falava abertamente sobre a glorificação através da sua morte, os judeus eles revelavam uma rejeição aberta, uma fé insuficiente naquilo que Cristo pregava. E aqui, nesse capítulo 12, ele encerra a primeira fase do Evangelho, do livro do Evangelho de João. Ele encerra o ministério público de Jesus e a partir daqui, Jesus começa a endereçar os seus ensinos para os seus discípulos, para aquele que estava mais próximo. Nos primeiros versículos do capítulo 12, ele fala sobre esse jantar maravilhoso que Jesus teve com uma família de amigos. E não poderia ser diferente essa família do que Lázaro, Marta e Maria. Mas junto com Jesus essa família tinha mais um personagem chamado Judas. O versículo 1, ele começa bem assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Então Jesus chegou 6 dias antes, ele sabia que a sua hora estava chegando, ele passou ali por aquela família. Por quê? Porque era uma família que o amava, uma família que o tratava com uma determinada devoção, aonde Jesus era quem eles tinham um amor aberto, né? Então Lázaro estava sentado à mesa com Jesus, enquanto Marta fazia o que Marta sempre fazia. A linguagem do amor de Marta era o serviço. Então ela estava ocupada em fazendo a melhor comida para o mestre, em servir a melhor mesa para o mestre. Ela estava ocupada em demonstrar o amor dela através do servir ele. E Maria, como sempre, Maria, sua linguagem de amor, por todo assim, o que a gente vê na Bíblia falar sobre Maria, eu vejo ela, a linguagem do amor dela, como sendo
tempo de qualidade, ela sempre aos pés do Senhor. Maria fez algo que ninguém esperava, algo espontâneo. Ela pegou um vidro de um perfume caríssimo, um nardo puro. O que era esse perfume? Esse perfume, ele era extraído de uma folha, de uma região do Himalaia. Ele chegava até eles através de um navio. Então era algo muito caro. E ela pegou esse perfume e simplesmente derramou aos pés de Jesus. Ela ungiu o Senhor. Ela deu ao Senhor aquilo que para ela era algo assim muito caro, vamos colocar, mas era algo que ela gostava, mas não era maior do que o Senhor. Ela deu tudo que ela tinha para Deus. Ela deu duas coisas tão importantes ali para Jesus. A primeira, o seu perfume, era um perfume muito caro. Depois, com os versículos, Judas diz que esse perfume ele representaria como se fosse um dia de trabalho daquela época, né? É um denário que representaria um dia de trabalho daquela época. Mas além disso, ela quebrou todas as amarras de uma sociedade. Por quê? Porque naquela época uma mulher nunca poderia ter uma atitude como essa. As mulheres sempre viviam com o cabelo preso. Por quê? Porque o cabelo solto, quem poderia ver era só o seu esposo. E ela simplesmente, ela derrama o perfume aos pés de Jesus. Ela solta o seu cabelo e seca os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Então assim, ela estava fugindo totalmente dos padrões de uma mulher da sociedade. Só que quem estava ali era Jesus. Então ela não estava se preocupando com padrões. Ela não se preocupava com ela só queria demonstrar esse amor devoto que ela tinha pelo Senhor. O rei Davi, lá no livro de Reis, ele fala assim pra gente, ele nos deixa escrito que ele queria construir para Deus um templo. E aí ele chegou até uma determinada região, algo muito lindo, e ele queria aquela região. Quando ele chegou para comprar, o dono da região, quando soube o que ele queria, ele falou assim: não, eu não vou te vender. E Davi falou: eu não ofereço ao meu Senhor nada que me custe. E foi isso que Maria aqui também fez. Ela não ofereceu para Deus, para Jesus ali, ela não ofereceu ao mestre nada que não lhe custasse. Ele custou, essa ação dela custou uma sociedade, causando uma sociedade sobre ela, custou um perfume que era guardado para as suas bodas. E uma outra coisa assim que a gente vê nessa história é que ela tocou nos pés do Senhor. Naquele contexto, essa questão de tocar nos pés de alguém era algo degradante, mas não era qualquer alguém, era o Senhor. Isso traz ao meu coração quantas coisas nós temos feito para o Senhor, que é de espontâneo, que é amoroso, que nós oferecemos tudo o que nós temos. Foi isso que Maria fez aqui. Ela demonstrou ao mestre tudo. E a Bíblia diz que após ela derramar e após o que ela fez, com os seus cabelos, a sua casa exalou um doce perfume. Tudo que a gente faz para o Senhor, quando a gente faz com o nosso coração, sem nos preocupar com o que as pessoas vão falar, a nossa volta exala um perfume maravilhoso que é sentido por Deus, que é o cheiro suave que chega até o Pai. E é isso que cada vez mais nós precisamos ter. Só que nessa passagem do versículo 1 ao versículo 11, mais ou menos, que fala sobre esse ato de ungir Jesus, tinha um outro personagem. Tinha uma Maria devota, mas tinha um Judas. Olha o que o versículo 4 fala. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seria em torno de 300 denários. Mas ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Aqui, Judas já mostrou o seu coração. Era um coração hipócrita. As suas palavras eram até bonitas, mas o seu coração, o seu interesse de coração não era na ajuda aos pobres, não. Ele tinha um interesse porque se fosse para a bolsa, ele que cuidava da bolsa, então ele iria tirar esse dinheiro dali. E aí, no versículo 7, olha que coisa mais linda. Respondeu Jesus: deixe-a em paz. Minhas amadas, quando nós oferecemos ao Senhor tudo aquilo que nos tem, quando nós, sem uma amarra da sociedade, a gente dá deliberadamente ao Senhor,
toda demonstração de amor, Ele diz aos nossos opressores: deixe aí em paz. Não tem opressor contra essa frase do nosso Deus. E isso é tão lindo. Isso é tão lindo, saber o quanto Ele nos livra da mão dos acusadores, daqueles que nos julgam. Satanás veio para nos julgar e o Senhor, Ele veio para nos defender. Então não precisamos mais nada sobre isso. Essa história é um embate entre Maria e a sua devoção, seu amor devoto a Jesus, e Judas, uma pessoa que foi escolhida, uma pessoa que caminhou, mas que em momento nenhum seu coração estava no propósito que o Senhor tinha. E é isso que Deus pede, para que nós olhamos para essa história. Isso ficou escrito, a Bíblia diz, alguns estudiosos dizem que tem coisas na Bíblia que tem muito mais coisas do que nós conseguimos ver ali na Bíblia. Não está disposto para nós, porque nós não conseguiríamos entender, Mas aqui está, letra por letra, para que a gente pegue exemplos como esse de Maria, uma pessoa que sempre esteve aos pés do Senhor, e nos colocarmos sempre ali aos pés do Senhor, porque Ele vai nos defender. Nos momentos em que nós mais precisarmos, Ele vai nos defender. Aqui conta também sobre a questão de Lázaro. O que acontece? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele passou a ser um milagre visível feito. Lázaro também era uma pessoa que, como amigo de Jesus, ele caminhava com Jesus. Então as pessoas passaram a persegui-lo para também matá-lo. Não só Jesus agora, mas também Lázaro. Por quê? Porque os saduceus não acreditavam em ressurreição e eles pregavam que não havia essa questão de ressurreição. E Lázaro andando entre eles, uma pessoa que todo mundo viu que estava morto e agora andando entre eles, então era uma pessoa que fazia com que as suas leis, as leis dos saduceus, caíssem em mentira. E aí eles estavam perseguindo Lázaro por conta disso também. E assim os chefes fizeram planos para matar tanto Jesus quanto Lázaro. Após esse jantar, Jesus foi para Jerusalém e ali ele teve uma entrada triunfal. Ali Jesus cumpriu a profecia que está lá em Zacarias 9:9, que diz que Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito lá em Zacarias 9:9. Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. Eu fiquei me perguntando, mas por que um jumentinho? Por que estava desde a profecia falando sobre um jumentinho? E aí eu fui estudar um pouco mais. Quando um rei chegava numa determinada cidade, um determinado outro reino, e ele vinha com um jumento, ele estava vindo através de ele estava simbolizando paz. Quando ele vinha num cavalo era porque ele queria guerra. Então Jesus, ele estava mostrando que ele estava em paz. Ele veio para ter paz. Só que assim, essa entrada de Jesus, as pessoas saudando Jesus, as pessoas quando ele entrou na cidade, as pessoas começaram a glorificá-lo, a saudá-lo. Os próprios discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Com tempo depois que eles vieram a ver, que os olhos deles abriram, que ele estava sim se cumprindo uma profecia. E no final do versículo 19, lá no versículo 19 diz assim: e assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada, olhe como o mundo todo vai atrás dele. A multidão seguia Jesus, todas as pessoas seguiam Jesus, E aí Jesus, ele entra em Jerusalém, a festa da Páscoa, ela já ia acontecer. Chegou ali alguns gregos que chegou em Filipe e disse que queria falar com Jesus. E aí eles queriam ver Jesus. Lá no versículo 22 diz: Filipe foi dizer a André e os dois disseram a Jesus, e Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Chegou a hora. Aquilo que Jesus sempre vinha falando para os seus discípulos, aquilo que ele vinha sempre pregando para a multidão, que a hora dele iria chegar, Ele saía do meio dos religiosos porque estavam tentando matá-lo, mas ainda não era a sua hora. Mas agora chegou a hora. A festa da Páscoa já ia acontecer. E aí Jesus começa a explicar sobre a questão do corpo glorificado.
No versículo 24, ele diz assim: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará só. Mas se ele morrer, ele dará muitos frutos. Ele usou uma ilustração agrícola para dizer para aquelas pessoas que para que nós fôssemos resgatados, para que houvesse o fruto da glorificação, da sua morte, da sua ressurreição, ele precisava passar por aquele ato. Para que nós hoje fôssemos frutos daquela ação de Jesus, do entregar a sua vida na cruz, ele precisava passar por aquilo ali. Aí ele continua no versículo 25: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo conservará a vida eterna. Ou seja, aquele que está apegado às coisas desse mundo, quando chegar a sua hora, porque isso vai chegar para todo mundo, infelizmente ele não vai para a eternidade. Aquele que sempre diz, todo mundo sempre fala, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. A nossa mente, o nosso coração, as nossas ações tem que estar voltado para a glória celestial, quando nós formos com o Pai. E é isso que Jesus diz: se nós estivermos com os olhos voltados nessa volta de Jesus, nós estaremos com Ele. Na vida eterna nós estaremos com Jesus. Versículo 26: quem me serve precisa seguir-me. Onde estou, o meu servo também estará. Que coisa mais linda! Aquele que me serve, o Pai honrará. Nós entregando o nosso coração ao Senhor Jesus, olhando para o seu sacrifício na cruz e tendo a certeza que aquilo foi por nós, tendo em nossa mente que não existe uma vida fora daquilo que o Senhor fez, aquilo que Ele preparou para nós todos os dias, Deus vai nos honrar. Por mais difícil às vezes que seja a circunstância ou a sua caminhada, não desvia daquilo que o Senhor deu ao seu coração. O Senhor Jesus, Ele entregou a sua vida há tantos 1000 anos atrás, mas era para nós nessa realidade, era para nós nesse tempo. Ele está nos dizendo a todo momento aqui, Ele deixou escrito para nós: não se desvia dos caminhos, não se corrompa por sentimentos ou por coisas desse mundo, não olhe somente para a circunstância. Eu dei a minha vida por você, eu te amo, eu amei você primeiro, então se achegue a mim, eu serei sempre a sua fortaleza, eu vou te defender de todas as coisas. E é isso que nós precisamos todos os dias. E com isso, nós tendo isso em nosso coração não se perturba. Aí Jesus no versículo 27 ele diz: agora o meu coração está perturbado, e o que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, que seja glorificado o teu nome. Jesus glorificou o nome de Deus, não só se entregando na cruz para a sua morte e depois a sua ressurreição. Jesus glorificou a Deus em todos os seus momentos de vida, porque ele foi um servo, um filho obediente. E é isso que nós também precisamos ser, filhos obedientes. Em todos os passos que nós dermos, a nossa vida tem que ser entregue e glorificada ao Senhor. Amém? Aí ao seguir diz: então veio uma voz do céu e diz: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que estava ali, que ouviu, disse que tinha sido um trovejado. Outros disseram que eram anjos falando. Aqui tinha 2 tipos de multidões: os céticos, que é aqueles que estão vendo que o sobrenatural está se manifestando, mas eles meio que negam o sobrenatural, e aqueles que até entendem o sobrenatural, até sabem que o sobrenatural existe, mas não entendem quando ele acontece. Eles não conseguem visualizar, porque não tem uma vida de intimidade com o Senhor, então não consegue ver que aqueles sinais está sendo dito, que está sendo feito, que está sendo realizado, é vinda do próprio Deus. E aí chegou a hora, no versículo 35 diz: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês, andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendem, pois aqueles que andam nas trevas não sabem para onde está indo. Creiam na luz quando vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. E amadas, quem anda em trevas, quem não anda próximo ao amor do Senhor, não sabe para onde vai.
E aí qualquer caminho serve. Mas o caminho que o Senhor tem nos dado todos os dias, esse é um caminho que vai nos trazer a vida. Esse é um caminho que nos traz a paz. Amém? Para nós finalizarmos o nosso vídeo, quero ler para vocês esses versículos tão lindos. 47 diz: se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai mandou me dizer. Jesus, ele dizia de Deus, ele dizia aquilo que Deus tinha dito que iria acontecer, aquilo que o Antigo Testamento falava. Jesus veio para testificar todas aquelas profecias, e é assim até nos dias de hoje. Então, se Jesus, nós não podemos rejeitar essa palavra e esse amor que o Senhor tem por nós, porque o nosso caminhar cada dia com Ele é muito melhor e é muito maior. E é isso que eu te convido, minha amada. Lance os seus olhos para a cruz. Lance a sua circunstância e o seu coração aos pés do Senhor, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos resgatou. Que nós possamos todos os dias, assim como Maria, oferecer ao nosso Senhor e ao nosso Salvador aquilo que mais nós temos de mais valioso em nosso coração. Que as coisas que a gente faça para o Senhor tenha o mesmo sentido sacrificial. O que é o sentido sacrificial? Que ela tenha um custo para nós. Que nós não nos moldemos ao padrão dessa sociedade e que nem nós nos acheguemos, nós não nos deixamos ser seduzidos. Amém? Que você fica com Deus e que cada palavra aqui deste capítulo tão lindo e tão maravilhoso seja para a tua vida uma flecha. A partir do capítulo 12, Jesus ele encerra um ciclo de falar com o povo, de ensinar, de exortar, e aí ele se volta para os seus discípulos. Ali ele passa até os últimos dias caminhar com os seus discípulos. Fique conosco, aguarde os próximos vídeos, está maravilhoso, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande beijo, meu bem, fica com Deus.